Então, qual a principal diferença da neuromielite óptica para o MOGAD? Quando a inflamação é que nem bater o joelho, né? Bater o joelho, na hora, às vezes, doeu um pouco, mas aí passa umas horas, no dia seguinte já tá uma bola. Como neurologista, quantos devem conhecer adequadamente, né? Neuromielite, MOGAD, é uma coisa difícil. Ninguém tem tanto conhecimento, né? Diagnóstico, a gente começa por onde? A gente escuta isso, MOGAD não precisa tratar, né? Não, precisa tratar. É muito grave. O paciente fica cego, o paciente fica com dificuldade para caminhar. A gente não espera que alguma coisa aconteça com uma pessoa de 20, 30 anos. Então, o que ela tem que estar alerta para ir para uma emergência? Acabei indo pro Japão com uma bolsa do governo japonês. Passou um ano que eu tava lá, teve aquele terremoto com tsunami, que é uma das cidades mais atingidas, era onde eu tava. E a hora que eu vi os japoneses começando a ficar nervosos, falei, isso aqui não tá bom. Oi, pessoal! Vamos começar um novo episódio do Papo Sem Neura. E hoje eu tô muito, muito feliz de trazer mais um professor para vocês conhecerem, que é o professor Douglas. Ele participou de toda a minha residência e agora tá aqui com a gente para falar sobre um assunto que é extremamente relevante e extremamente diferente. Vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho sobre a neuromielite óptica e a gente vai falar também sobre a doença associada ao anticorpo MOG. E isso é super legal porque o Douglas foi um dos médicos que trouxe esses anticorpos e falou para o mundo sobre essas doenças. Então, seja muito bem-vindo, Douglas. Eu fico muito feliz de estar contigo aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Eu fico lisonjeado, assim, de poder ter uma oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Eu sou, então, Douglas Sato, sou médico neurologista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e médico também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, assim, eu acho que é legal, assim, o que é apresentar, né? Então, esse é o profissional, né? Eu acho que a gente é legal porque eu estou em Porto Alegre há um pouco mais de... Está completando 10 anos, completou 10 anos agora. E antes disso, teve toda essa trajetória que comentaste de toda a pesquisa que foi feita, principalmente no Japão, né? Então, eu fiquei quase 6 anos no Japão. E antes disso, morava e trabalhava em São Paulo. Bastante coisa aí que eu falo que eu sou um itinerante, né? Um itinerante da pesquisa. Mas hoje eu estou aqui em Porto Alegre, feliz de poder estar contribuindo aqui. A gente é curiosa aqui, então nos conta um pouquinho mais da tua formação, então, e como que tu foi no Japão? Tá. Então, bom, a graduação, a minha família é de Londrina, então, do Paraná, então eu fiz a minha graduação lá, depois eu fiz a residência no Hospital de Clínicas, da USP, né, no HC, e fiquei um tempão lá trabalhando nas equipes, né, que são vinculadas ali, principalmente sírio-libanês e assim por diante. Depois decidi seguir a pesquisa, então acabei indo para o Japão com uma bolsa do governo japonês, que aliás está na legal. época, eu acho que é até interessante, assim, considerando que estamos em maio, então estamos mais ou menos na época da seleção disso aí que ocorre via consulado, então Que legal. a gente concorre a essas bolsas que são pagas pelo governo japonês, né, assim, governo federal, e eu acabei indo lá para fazer a pesquisa, fui ficando, como se diz, fui contratado como professor lá também, e por isso que acabou dando esses 6 anos de permanência lá, né. Logo que eu cheguei, eu acho que não tem a ver com a pesquisa, mas acho que é interessante, né? Passou um ano que eu estava lá, teve aquele terremoto, né? Então, fui em 2010, em 2011, teve aquele terremoto com tsunami, que é uma das cidades mais atingidas, era onde eu estava. Olha só. Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Então, também. foi uma experiência, assim, Uau. de vida muito grande. Deixando muito claro, para mim basta, tá? Eu não quero mais. Uma vez já tá bom. Para mim basta, mas foi assim, realmente vivenciar um terremoto daqueles que a gente olha, né, olha os filmes e fica impressionado hoje em dia como é que foi, e na hora é aquela coisa do balançar. O Japão tem terremotos, mas não daquela magnitude, né? E a hora que eu vi os japoneses começando a ficar nervosos, falei, isso aqui não tá bom. Então, foi uma situação bem, assim, de sobrevivência durante os primeiros dias. Estava muito frio, era início de março, né? Então, nevou no dia,
né? Então, realmente foi uma situação. E claro que quando a gente tem uma tragédia dessa, a gente tem corte de tudo que vocês imaginarem, né? Corte de energia, corte de água e assim por diante. E por um quase milagre, a gente recebia alguns alertas no celular. E dentro disso veio os alertas de tsunami, né? Só que a gente não fazia nem ideia do que onde podia acontecer, o quanto podia acontecer, e aí a conta deles falou, não, a universidade aqui, o hospital, ele está bem longe da costa, uns 10 quilômetros da costa, então não vai chegar aqui, tá tudo bem. Depois, né, que a gente não tinha noção do que estava acontecendo, viu tudo aquilo lá, e depois, como voluntário, né, acabei indo ajudar enfim, ver o que estava acontecendo, ajudar as famílias que estavam desabrigadas, e impressionante, né? Então, foi, eu acho que um aprendizado de vida também muito grande. Depois dos primeiros dias a gente conseguiu sair da região ali, ficar um tempinho fora e depois voltar. Então, mas é o que eu falei, já chega para mim de terremoto, deu. Não, eu imagino, foi no primeiro ano. Foi no que primeiro tu ano. estava lá, imagina. Ainda adaptando, né? Porque o primeiro ano num país novo. Né? Embora seja, a gente chama Sansei, né? Então, terceira geração de japoneses, e tenho, assim, a sorte de ter estudado japonês, assim, não é aquele japonês afiado, né? Então, chegou lá, eu tinha que estudar muito japonês. Então, tem toda uma adaptação, tem um choque cultural. O japonês daqui não é o mesmo japonês de lá. A gente acaba, né, aclimatando, como se diz, né? Então, tem tudo isso que aconteceu, e exatamente praticamente um ano, né, que eu estava lá que aconteceu todo esse incidente, né? Então, enfim, acho que é importante, assim, compartilhar. Com certeza. E as pessoas do Brasil só descobriram que a gente estava bem, assim, porque tinham repórteres acho que era da Folha de São Paulo, fazendo a cobertura. Eles falaram, tu é brasileiro, né? Não sei o que, não sei o que, né? E botaram na matéria. Muita gente do Brasil só ficou sabendo, porque a gente não conseguia falar, não tinha como rede, avisar, nada. não tinha nada, não tinha celular, nem nada. Então, só conseguia avisar desse jeito. Então, pela reportagem. Pela reportagem, que loucura. O Douglas está bem, e assim por diante. Então, foi desse jeito. Que loucura. Eu fiquei curiosíssima agora com a experiência. Não, imagina. E a gente já tô pensando que a gente precisa de um novo episódio. Só pra falar, falar disso. Porque quanta coisa diferente tu vivenciou lá, desde o nível de organização deles, coisas que a gente pode aprender, né? Como lidar com catástrofes, etc, etc. Nossa, isso é muito, muito interessante. Sim, acho que dessa parte, o que eu posso dizer, assim, vivências, é um país realmente muito organizado, né? No primeiro dia que eu cheguei lá, eu tinha recebido o bilhete do trem-bala, que a gente geralmente toca para Sendai vai de trem-bala, 1h30, 300 quilômetros. Esse é o luxo que se existe lá, né? E eu olhei assim, 9h54 da manhã. Não é possível. Não, nenhum trem para às 9h54. 9h53 ele estava encostando, 9h54 se abre a porta. É igual a Suíça, né? Mesmo estilo. Impressionante. É impressionante, né? E eu imagino que a pesquisa também lá, os próprios hospitais, a faculdade, deve ter um ambiente diferente, né, do nosso. Como é que foi a pesquisa lá? O que mais tu trabalhou lá? Eu acho que o laboratório de pesquisa é muito, por mais que seja diferente, é mais parecido que todo o resto. Sim, tá? Sim, porque está num ambiente fechado, controlado. Isso, é um ambiente, assim, laboratórios às vezes mais antigos, outros mais novos, oscila aquela coisa dos aparelhos e tudo mais estarem esparramados dentro do hospital. Meio que uma bagunça também, né? Tem uma bagunça, assim, uma baguncinha. Que bom, achei que era só... Não. É uma baguncinha que acontece, uma disputa de espaço, onde coloca meu vidro, onde coloca quem mexeu no microscópio, tá desregulado, isso acontece, tá? Tá, então tá. Não é só conosco. Não, isso acontece, e eu acho que o que é legal deles é eles te dão muito espaço. Não é? Claro que o japonês ele
tu demanda conquistar a confiança. Eu acho que isso é uma coisa, não que seja a exclusividade deles, né? Mas é uma característica mesmo, talvez dos países mais orientais, de ter esse perfil, né? De mais fechada, e vão olhando, e vão vendo, vão soltando. Aí a gente aqui já chega abraçando, né? Vem cá, né? Semana seguinte tá comendo, né? Jantando junto e assim por diante. Então, é diferente esse ritmo. Mas uma vez que se conquista, eles observam principalmente o esforço. Eu acho que o japonês, mais que resultado, ele olha o processo. E isso é muito legal, né? Isso é muito importante. E eu acho que agora a gente está aprendendo com algumas coisas. Eu vejo, por exemplo, os programas de pós-graduação se reformulando aqui no Brasil, né? Deixando de ser só aquela coisa do artigo. Quantos artigos você tem no ano, não sei o quê. Mudando um pouco para o que esse monte de coisa que tu fez, o que virou para a população, para que serve, né? Quantas pessoas vocês conseguiram formar durante esse quadriênio, né? 4 anos. Então, esse perfil, eu acho que essa maturidade é importante porque mostra uma coisa de continuidade, uma coisa de humano, né? Do que não é só aquele artigo que está lá publicado, que tá bem, pode ser muito bom, mas o que se traduz aquilo lá para a sociedade, né? Então acho que isso também é legal, né? Sem dúvida. E é isso, assim, o japonês, ele precisa desse espaço, ele te dá espaço, é uma coisa muito respeitosa. É o que eu falei, eles se tem uma coisa que eles valorizam é esforço, né? Então, no momento, e eles trabalham muito. Não é uma coisa assim, é uma coisa real. Não é lenda urbana. Não é lenda urbana. É impressionante. Sabe que eu queria comentar isso porque foi uma coisa totalmente aleatória. Eu conheci o Douglas e ele nem lembrava direito disso, né? Eu tava morando na Coreia, conheci o Kim Rodin, que foi meu professor lá, porque eu azucrinei ele também, né? Foi a mesma coisa, azucrinei, mandei um monte de e-mail, por favor, me aceita, eu tô aqui, tarará. Trabalhei com ele e fui apresentar um pôster num congresso. E aí eu fui lá apresentar o pôster, o professor estava do meu lado e nisso chega o Douglas. E aí chega o Douglas, começa a falar com o meu professor e aí o professor olhou para ele e falou assim, ela também é brasileira. Daí esse aqui, olha, tu é brasileira! Deu, tipo, muito animado. Um assim, carinho no coração, falando português. Exatamente. E aí, gente, bizarramente, porque o mundo é uma coisa muito louca, depois disso, eu não me lembro, tá? Mas eu acho que foi menos de 1 ano, o Douglas virou meu preceptor na residência, na PUC. Foi absurdo, assim, parecia que eu tava vendo um filme, assim. Então, isso foi muito engraçado e a história para contar. É verdade. Mas enfim, vamos voltar ao assunto principal, né? Não, porque a gente gosta de falar, a gente gosta de fofocar um pouco, né? Mas, Douglas, eu acho que é super importante porque a gente falou muito sobre a esclerose múltipla, foi um dos nossos episódios dessa temporada, e eu acho que até pouquíssimo tempo atrás a gente colocava todos os pacientes no mesmo cesto. Tudo de esclerose múltipla. E aí, a partir, eu acho, dessa revolução dos anticorpos, a gente começou a diferenciar algumas doenças que eram muito parecidas com outras doenças. O que tu pode nos contar, então, um pouquinho da neuromielite, contar um pouquinho também do MOGAD, eu acho que até para o pessoal entender. Perfeito. Bom, primeira coisa, assim, eu acho que são diagnósticos relativamente... O neuromielite não tão recente, né? Já tem mais de um século que está descrito, né? A partir da França. Mas o MOGAD realmente é uma doença que, né, não tem é adolescente, como se diz, né? Tem poucos anos aí de descrição. Eu acho que o principal papel, e a gente entender... A gente abrevia, né? Neuromielite ótica como NMO, NMOSD, então espectro da doença. E o principal dessa e também da doença associada ao MOG, que é o MOGAD, é que elas muitas vezes são colocadas no mesmo saco. Por quê? Porque a apresentação clínica ela pode ser parecida. Então o paciente pode vir e aí, eu tive um problema no olho. Então isso aqui é esclerose. Por que todo mundo pensa que é esclerose? Porque é mais comum. Sim. Tá? Mais conhecido também. É mais conhecido, já está, né, até disponível mais tratamentos e assim por diante. Então,
Só que o que é importante saber sobre essas doenças? É que os tratamentos para esclerose múltipla podem piorar os pacientes com neuromielite ótica e MOGAD. Então, acho que isso é um divisor de águas do ponto de vista do médico e de toda a ciência de não fazer mal para o paciente. Acho com que, certeza. né? Então, isso já abre espaço. Então, por que a gente está falando disso hoje? É por isso. Se a gente conseguir separar, a gente está cuidando melhor das pessoas, né? Então, neuromielite ótica, hoje em dia, cada vez mais está associada a um anticorpo, a Manuela falou, né? Então, é um anticorpo anti-aquaporina 4, ele é um canal de água que é expresso nos astrócitos, estou falando várias palavras difíceis aqui, mas... então, ele acaba tendo como alvo os astrócitos e causando uma destruição, né, do tecido anticorpo dependente, tá? Então, esse anticorpo ele é um autoanticorpo, então é um anticorpo que é produzido pela própria pessoa, não é que foi injetado nem nada. A gente não sabe por que alguns pacientes, né, por que eles acabam tendo isso. A gente sabe que tem uma desregulação imune. Então, o sistema imunológico ele deixa de separar o que é de fora, né, bactérias, vírus, etc., do que é dele mesmo, né? E a partir disso tem essa produção de autoanticorpos que acaba tendo como alvo principal, digamos, nessa doença, as células que fazem a gente brinca, ele é o gerente do cérebro, né? Ele que controla a quantidade de água, a quantidade de nutriente. O neurônio, ele, coitado, né? Ele é o principal, sem dúvida nenhuma, mas ele depende, ele é um eterno bebê do ponto de vista nutricional. Ele não consegue puxar as coisas sozinho. Então, ele depende dessas outras células, principalmente do astrócito, para fazer isso. Então, é ele que ganha a comidinha na boca, é ele que ganha o oxigênio, né? É isso, né? Então, mas, claro, ele tem aquele potencial todo que as outras células não têm. Então, a partir do momento que a gente tem essa destruição, já dá para imaginar o grau do dano que acontece, né, nessa doença. Então, uma característica muito importante da neuromielite ótica é não só a presença desse anticorpo, mas a gravidade dos ataques, que a gente chama, né? Os surtos, os ataques. Então, muitos desses pacientes, infelizmente, eles acabam ficando com perda visual muito importante, então cegos, né? Ou eles acabam tendo mielites muito graves e acabam ficando na cadeira de rodas, então paraparéticos ou às vezes tetraplégicos até, né? A gente tem pacientes assim, e com dor, enfim, uma série de coisas que tiram realmente a qualidade de vida do paciente. Então, é importante a gente diagnosticar porque essas duas doenças, elas têm muita característica diferente da esclerose múltipla, de não ter um quadro degenerativo ou progressivo associado. Eles têm ataques. E se a gente consegue brecar os ataques, não tem progressão de doença. Eu acho que isso é uma coisa também, né, um outro ensinamento que a gente aprendeu ao longo do tempo. Bom, hoje, né, com toda a evolução da pesquisa que ocorreu na neuromielite ótica, a gente tem tratamentos que foram baseados nesse entendimento da doença. Então, é um anticorpo patogênico que ativa complemento, que inflama, causando, né, liberação de substâncias pró-inflamatórias, principalmente interleucinas. A gente tem, então, participação, um autoanticorpo, então tem a célula B desregulada, digamos assim, né, produzindo esses anticorpos. Os tratamentos aprovados, tanto no Brasil como no exterior, são baseados nisso. Então, nós temos bloqueadores de complemento, nós temos inibidor do receptor da interleucina 6, que é uma molécula pró-inflamatória, e nós temos também depletores, então anticorpos monoclonais que eliminam ou matam os linfócitos B, né, seletivamente. Então, eu acho que uma mensagem também muito importante, bonita dessa doença se a gente entende o que está acontecendo, a gente trata muito bem. Exatamente. Então, se a gente não entende, tem uma pista aqui, uma pista ali, o tratamento pode até funcionar, mas não é tudo aquilo.
E aqui a gente está vendo um cenário assim, de eficácia acima de 80%, 90%. É muito alto, então vale a pena, né? Eu acho que um recado que eu dou como professor aqui de universidade vale a pena pesquisar, vale a pena, porque isso reverte em qualidade de vida. Em qualidade de vida, em termos de novas opções, e não é só aquela coisa acadêmica, digamos assim, isso volta para a população. E Douglas, assim, para a gente falar para o público leigo, né? O que exatamente que o corpo está atacando dentro do cérebro, de uma forma bem simples mesmo? Então, assim, a gente está nessa parte da neuromielite óptica, da IMO, então o alvo, como eu disse, é o astrócito, que é essa célula, e ele está presente em praticamente toda a parte, né, tanto do cérebro como da medula espinhal. Tá? Então, e essa doença tem um nome muito curioso, que chama neuromielite óptica, né? Ajuda um pouco a memorizar, porque é basicamente neurites ópticas e mielites, né? A gente tem outras manifestações cerebrais também. Uma outra coisa muito curiosa dessa doença, que é a síndrome da área postrema. Então, existe uma região do cérebro que controla a parte da náusea, do vômito, não é? E esse anticorpo ele pode chegar lá mais facilmente, digamos, porque passa, né, a barreira, e pode irritar essa região. Então, esses pacientes, com alguma frequência, eles vêm para o pronto-socorro, por exemplo, eu estou vomitando há uma semana, né? Aí, toma uma medicação, no dia seguinte ele está vomitando, continua vomitando, perdendo peso. Aí faz os exames, não aparece muita coisa. Tá bom, deve ser um problema no estômago. Vai pro gastro. Acaba indo pro gastro. Faz e assim a endoscopia. vai fazendo a volta. Até que ele desce dali daquela região do tronco cerebral, um pouquinho mais para baixo, dá uma mielite e fala, agora começou a formigar, comecei a ficar com dificuldade para... chama neuro, não sei o que está acontecendo. Então, e é a partir daí que vem muitas vezes o diagnóstico. Então, o diagnóstico acaba atrasado muitas vezes por conta desse caminho. Muito, muito. Então, as manifestações, eu acho que elas dependem muito mais da região, né? E diferente da esclerose múltipla, na esclerose múltipla, praticamente a gente não vê esse tipo de quadro, né? De náusea. Isso é muito... raro, né? E na neuromielite óptica, 30-40% dos pacientes podem ter durante a doença. Então, só que tem um detalhe, como é uma coisa que nem os pacientes também, às vezes eles... mas eu achei que não era importante. Sim. Mas claro que é importante. Sim, se estão emagrecendo, não pare de vomitar. Mas vamos deixar claro, né, Douglas? Nem a gente sabe direito, né? Porque como neurologista, quantos devem conhecer adequadamente, né? Neuromielite, MOGAD, é uma coisa difícil. Ninguém tem tanto conhecimento, né? Então, eu acho que demora o diagnóstico por várias coisas. O paciente não tem conhecimento, a gente também não tem conhecimento, aí entra num looping de não fazer o diagnóstico mesmo. E eu acho importante, até para o público tentar entender, porque a gente está falando neuromielite, o que é de fato a neurite e o que é a mielite? O que acontece? O que acontece? O que é? Então, quando a gente fala de neurite óptica, é uma inflamação do nervo do olho, né? Então, que é responsável pela visão. A gente tem uma inflamação ali e isso acaba como fosse dando uma cortada nos sinais que a gente tem, né, da retina, então, do olho até o cérebro, por inflamação, né? Dependendo do grau, e como eu comentei, o grau de inflamação às vezes é muito forte, né, muito alto nessa doença, essa inflamação ela acaba destruindo o tecido. Então a gente acaba perdendo a função desse nervo e o paciente, infelizmente, acaba ficando cego ou com uma visão muito baixa, né? Então, isso é a neurite óptica, que é uma inflamação desse tipo. Já a mielite é uma inflamação da medula. Então, na medula é a nossa, digamos, grande avenida, né? Então, tanto para descer como para subir. E aí, imaginem que isso, de repente, está cortado. Né? Então, cortou-se digamos, a BR ou a rodovia principal que a gente tem no corpo. Nem nada da comunicação funciona. O que acontece quando da mielite para baixo, nada funciona. Então, eu não consigo mexer, eu não consigo sentir, não consigo controlar. Né? Então, esses pacientes têm isso. É uma dificuldade de perda de força, tem uma dificuldade de sentir, então, uma alteração de sensibilidade. Tem dor, acaba tendo dor por conta da irritação, né, e da falta de
inibição, que a gente chama, que às vezes é importante, e também tem a questão da retenção urinária ou incontinência urinária, ou até fecal. Então, tem a perda do controle do esfíncter. Então, vejam que é uma doença que é muito pesada para o paciente, né? Não, e para quem cuida também, né? Sim, sem imagina dúvida. como é que tu vai... Porque até então a pessoa estava ali normal entre aspas, né? E aí, de repente, tem um surto. E só, assim, quanto tempo leva o surto? Porque eu fico pensando assim, é rápido? Demora? Quanto tempo leva? Geralmente, esses quadros, esses ataques, eles se instalam aí em poucos dias, né? Então, a gente fala que a coisa muito aguda é geralmente isquêmico, né? Então não é inflamatória. Então AVC e assim, ou um sangramento, alguma coisa assim, por diante. Quando a inflamação é que nem bater o joelho, né? Bater o joelho, na hora às vezes doeu um pouco, mas aí passa umas horas, no dia seguinte já tá uma bola. É isso que acontece com a inflamação. Então, ela às vezes instala geralmente em algumas horas para dias, né? Então, aí dificilmente mais que semanas. Quando passa de semanas, a gente começa a ficar desconfiado também de outras coisas, principalmente meses. Aí, geralmente, a inflamação causar isso é mais raro, né? Então, a ideia é essa. Então, de poucos dias, o mais comum que os pacientes acabam contando pra gente começou ontem, comecei a dor no olho, não sei o quê, achei que não fosse nada, fui dormir, daí no dia seguinte já começou a turvar, e aí eu não enxergava, no final do dia já estava bem ruim. Então, é mais ou menos essa a ideia que acontece dentro dos ataques. Mesma coisa da mielite, tá? Comecei a sentir um negócio, depois já achei que não era nada, puxei, a hora que eu vi que eu estava puxando a perna, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, qual a principal diferença da neuromielite ótica para o MOGAD? Tá, perfeito. Então, agora transicionando, né, da NMO para MOGAD. Então, NMO tem essa característica e faz parte dessa história da onde veio também a compreensão do MOGAD. Porque uma das maiores descrições que a gente acabou fazendo foi o NMO, ele depende desse anticorpo para ser diagnosticado na grande maioria dos pacientes. E aí tinha uma porcentagem que era negativa, em torno de 30% são negativos. A gente foi ver o que está acontecendo com esses pacientes, tinha um perfil um pouquinho diferente e a gente tinha esse anticorpo começando a ser investigado na época, né? Falei, não, eu vou fazer isso aqui, vou... é perda de tempo. Não, vamos lá. Vou fazer, pode deixar. Assim, né? Pode deixar que eu faço. Não, vocês compram reagente? Compra. Deixa que eu faço, Vamos lá. Tá? E fomos fazendo, e aí, olha só, é positivo, olha só, esse aqui legal, também é positivo. Olha só, tá brilhando. Daí acabou chamando muita atenção, a gente conseguiu fazer essa descrição inicial nos pacientes que eram negativos, a gente chamava de seronegativos de NMO, que acabaram ficando com esse diagnóstico de MOGAD, tá? Então, e a partir daí, assim, teve uma série de digamos, descrições outras, né? A gente brinca, assim, que no começo parecia que a gente estava mentindo sozinhos, quase, né? Então, era pouco, eram nós e tinha o grupo de Oxford, praticamente, que estava fazendo as pesquisas muito em paralelo, e a gente até estava concorrendo, a gente brinca, assim, porque os artigos das duas coortes saíram com 3 dias de diferença. Olha só, que legal. MOGAD. Então, começou por aí, então a gente descobriu a partir daí e a gente começou a observar. Tinham mais homens. Nossa senhora, a gente está acostumado com neuromielite ótica, mulher. Então, a proporção pode chegar a 9 mulheres para 1 homem, né? Então, é muito diferente. E no MOGAD, quando a gente olhou, era quase 1 para 1. Hoje em dia, talvez um pouquinho mais mulheres, mas assim, não chega a 2, né? Então, é bem diferente o perfil. Tal como a neuromielite, são adultos jovens, então tá lá na faixa de 30, 40, por aí. Claro que tem os extremos também. Só que é outra coisa que chamou a atenção. Falou, crianças. Aí vinha negativa, a aquaporina, de acha. Aí começamos a ter a disponibilidade de fazer o MOG no laboratório. Brilhava. Tá brincando. Daí, de novo, brilhava. Não, isso aqui tem alguma coisa, não é possível. Então, uma parte importante das doenças, a gente chama inflamatórias, né, que ocorrem na criança, são MOGAD. Isso chamou muita atenção, né? A terceira coisa que chamou muita atenção, então, além dessa proporção homem-mulher, isso aí, e as neurites óticas que eu tinha comentado que na neuromielite pode ocorrer, né? Uhum.
de um lado, de outro. Às vezes pega aquela região do quiasma, que é aquela junçãozinha, né, que fica, depois divide. No MOGAD, ele desenhava os dois nervos ópticos, inflamava de uma forma muito extensa e tal. Então, isso também chamou um pouquinho a atenção. A outra coisa que chamou a atenção era a questão na neuromielite óptica tem muita destruição, então a gente sabe que o paciente vai com muita queixa motora, né, já perde, digamos assim, muita função desde o início. E no MOGAD era uma coisa um pouquinho mais diferente, assim, o paciente tinha uma alteração de sensibilidade, eu lembro de tem pizza no Japão, tá? Deixar isso bem claro. Então, eu morei na Coreia, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá, eles põem maionese na pizza, então vamos lá. Mas deixa eu contar, então, como é que era isso. Então, teve um moço, né? A gente vai mudando a referência, mas um moço era... e ele era dono de uma pizzaria e ele assava pizzas, né? Tá um atrás do outro no forno. E a primeira coisa que ele percebeu eu suava daqui para cima e não suava para baixo. O que está acontecendo, né? Ele teve um quadro que a gente chama desautonômico, né? Então ele teve uma perda da capacidade de suar, de sudorese, a partir do lugar da lesão. Certo que a gente ia dizer, não é nada, vai embora, capaz, fica longe do forno, né? Tudo isso muito razoável. E aí o detalhe é que ele tinha internado, não na neurologia, mas na oftalmo, por uma neurite óptica umas semanas atrás. Ali. Aí tratou, mandaram embora, né? Tchau, né? Como se diz. E aí ele ficou bem, só que depois de acho que 2-3 semanas, ele começou a ter isso. E interna, investiga, aí começou a ter uma alteração de sensibilidade, uma mielite aparecendo. Então, e aí a gente acabou fechando ele era já acoprina 4 negativo, a gente confirmou que era MOGAD. E é curioso, porque é diferente da neuromielite óptica, que uma vez que a gente chama assim, acoprina 4 positivo, igual tratamento crônico por tempo indeterminado. Uhum. No MOGAD a gente não sabia isso, né? Aí a gente começou a olhar, falou, bom, ele recuperou bem de novo, vamos olhar. Foi aquela coisa, tipo, um feeling, assim, vamos olhar, vamos tratar. Não, a gente vai... No Japão, eles usam muito corticoide, tá? Bem ou mal, isso aí, tá, né? Tem prós e cons, assim. E a gente manteve esse paciente só com corticoide durante um tempo e fomos dosando de forma sistemática os títulos do anticorpo. E o anticorpo foi caindo e desapareceu depois de, sei lá, alguns meses. Tá, e agora, né? O nosso ensaio não está funcionando mais, ou o paciente realmente tem uma coisa que o anticorpo desaparece. E vamos segurar mais um pouquinho e tal. Esperou mais alguns meses. Não, negativo de novo. Douglas, e aí? Vamos tirar, né? Vamos tirar o corticoide. Corajoso, eu gosto da coragem. Tirar o corticoide, né? O que a gente vai fazer com um paciente com xingoide? Nada, né? Então, tiramos e aí ele não teve mais, digamos, novos ataques. Isso disparou e aí a gente começou a revisar todos os pacientes que foram, na época já diagnosticar, a gente já estava com algumas dúzias, digamos assim, e aí metade mais ou menos não recorria, né? Às vezes quadros graves, não é que não é a gente às vezes fica com uma impressão, né, MOGAD, a gente escuta isso, MOGAD não precisa tratar, né? Não, precisa tratar, é muito grave, o paciente fica cego, o paciente fica com dificuldade para caminhar, não é que ele é, digamos assim, menos severo do que a neuromielite óptica, do que a NMO, né, nos ataques, mas isso não libera, né, a necessidade de tratamento. Acho que isso é uma das coisas que a gente bate na tecla, porque ficou um entendimento, às vezes, porque a gente comparou com uma coisa que era muito grave, né? Bom, e aí metade não recorria, falava, bom, esse aqui também é uma coisa diferente. E em vários pacientes a gente começou a dosar isso de forma sistemática e realmente, depois de 6 meses, 1 ano, muitos pacientes negativavam. Olha só. Qual que é a conclusão? Então, diferente da neuromielite óptica, que uma vez que vem positiva, a gente entende que o paciente tem uma doença crônica que vai tratar por tempo determinado, no MOGAD a gente tem esse período que às vezes a gente fica sentindo, digamos, olhando para ver o que é melhor, né?
Então, pacientes que recorrem, então, que têm um novo ataque, a gente tem pouca dúvida de tratar, né? Então, paciência, vamos evitar novos ataques. Pacientes que não têm, às vezes a gente acompanha e um período de 2, 3 anos e às vezes a gente decide não tratar para, enfim, tratamentos crônicos, né? A gente sabe que todas essas doenças a gente usa imunossupressores ou mexe no sistema imunológico, então todos esses pacientes estão sujeitos a infecções, então não é uma coisa trivial que a gente está fazendo, né? E aí a gente acabou percebendo todas essas coisas diferentes assim ao longo de anos, né? Eu estou contando aqui rapidinho, mas, sim, mas é um processo. É uma coisa de anos que a gente foi olhando e aprendendo com a pesquisa. E o quadro clínico nas crianças, né? Já que a gente já entrou nesse assunto, ele é semelhante ou tem algumas particularidades? Tem particularidade. Assim, no adulto, o que mais aparece é neurite óptica. Então, inflamação no olho, inflamação no olho, inflamação no olho. Tem mielites, tem outras coisas. Na criança, tem as neurites ópticas, mas chama muita atenção o que a gente chama de ADEM, né? É uma sigla em inglês, né? Que é a encefalomielite disseminada aguda, tá certo? Que é uma inflamação que sempre foi associada com quadros infecciosos ou vacinas, né? Então, às vezes acontece essa inflamação em muitas regiões, às vezes do cérebro e tudo mais, e não tratava e ficava por isso mesmo, né? Então, a gente começou a perceber que muitos desses pacientes, e hoje em vários cores quase metade dos pacientes com ADEM, na verdade tem MOGAD. Então, isso é bem interessante entender que o mecanismo, né, da doença tinha realmente uma produção de anticorpo que estava causando também ou colaborando com a inflamação, né? E aí é mais especulativo, tá? O que eu imagino que acontece nessa doença que às vezes tem pessoas que não acontece, né? Monofásico a gente chama, então acontece uma vez só. A gente tem uma desregulação que às vezes é desencadeada assim por um quadro infeccioso, né? Sim, e aí vacinal, né? Alguma vai coisa inflamar, assim. Né? Não é que e aí depois de um tempo é como se ocorresse uma desregulação transitória. Então, durante um tempo, que geralmente é de alguns meses, tal, aquele paciente ele fica mais propenso a produzir autoanticorpos. Só que aquilo não é perene, então é diferente do paciente com anemia, que a gente sabe que esse quadro é perene, é de longa duração e então a gente dá essa chance às vezes, né, desse período, entendendo que o paciente pode ter uma desregulação transitória. Então, eu acho que isso foi um aprendizado legal aí e imagina, né? Criança tendo que tomar corticóide, tendo que tomar imunossupressor, uma situação, uma situação, né? Quase não tem infecção, né? Quase não tem infecção. Tranquilo. Imagina uma creche com imunossupressor, ai Deus. Né? Não, manda com aquela roupa de astronauta assim, né? A gente já quase manda sem tomar nada. Tem dias que dá vontade. Então é muito. Eu acho que isso é bem interessante. MOGAD, assim, ele está atrás da neuromielite óptica do ponto de vista de desenvolvimento, porque é uma doença mais jovem também, né, mais nova. E agora a gente tem 2 estudos clínicos que estão acontecendo para descobrir se essas medicações têm resultado ou não, tá? Uma delas já teve o endpoint positivo, então a gente está entendendo que a inflamação que a gente tinha descrito no líquor, né, a inflamação com interleucina 6 que estava aumentada, tanto em aquaporina como em MOG, ajudam a gente bloquear essa sinalização. Então, isso favorece o tratamento. Isso aí, o trial ainda não fechou, né, ainda está em follow-up, mas já tem resultados positivos. E o outro é imaginem assim, um catabolizador de anticorpos. É como se o corpo quisesse comer o anticorpo mais rápido, né? Que são os bloqueadores os agonistas do receptor FcRn. Então, eles pegam o anticorpo, ele normalmente fica circulando no nosso corpo, ele entra nas células e ele volta, tá? Para a circulação. Isso é por algumas vezes. Quando a gente usa esse tipo de anticorpo, ele bloqueia esse retorno. E aí, aquele anticorpo que deveria retornar para a circulação, ele é destruído. Então, a gente diminui a produção, né, o total de imunoglobulinas, que são os anticorpos, no sangue. E com isso, como tem o anticorpo, entendendo que ele é patogênico, a gente pode ter uma vantagem do ponto de vista de tratamento. Tá? Douglas, estava te escutando aqui.
E aí eu fiquei me perguntando, o diagnóstico a gente começa por onde? Eu acho que essas doenças todas, elas precisam ter manifestação clínica. Então, é o que a gente comentou. Uma neurite ótica, uma mielite e assim por diante. Então, isso é o primeiro item, né, necessário para todas elas. Depois disso, a gente precisa, muitas vezes, confirmar a inflamação na imagem. Então, dificilmente um paciente desse ele não vai fazer uma ressonância. Assim. Tem que ter alteração na imagem? Não é obrigatório, é desejável. E eu acho que acaba fazendo até para o diagnóstico diferencial. Não, com né? certeza. Vai olhar Mas uma assim, imagem normal não exclui. Isso, exato, não exclui. Tá bem. Tá? A gente desconfia, né? Porque é um grau de inflamação que não muito é para ser normal, né? O que acontece daí, dando essa ideia? Foi laudado como normal. Aí a gente olha direitinho. Por exemplo, a ressonância era uma neurite ótica e a pessoa só fez, o colega da emergência só pediu a ressonância de crânio. Sim, não pegou a órbita. Aí a órbita não foi vista, ou foi vista só em 2, 3 cortes e acabou, né? Não se enxerga. O não ver ou estar normal não quer dizer também, né, uma coisa que não está acontecendo nada. Então, às vezes a gente tem que fazer uma nova imagem para confirmar isso, tá? E os anticorpos, acho que eles têm uma coisa muito bonita que na neuroimuno, né, que eles não só são, digamos assim, diagnósticos, eles chamam, né, para fechar o diagnóstico, e todos esses a grande maioria deles, pelo menos para MOGAD e neuromielite, a gente fecha no soro, então é no sangue. Tem muito neurologista que continua pedindo no líquor. Tá? Então, mas é no sangue o diagnóstico. É no sangue, basicamente é no sangue. Por quê? Esses anticorpos são produzidos no sangue periférico, né? E aí passam para o líquor só em momentos de inflamação. Tá? Existem algumas exceções no caso do MOGAD, principalmente em quadros mais esquisitos, assim, em quadros neuropsiquiátricos ou quadros com lesões cerebrais, que podem estar primeiro no líquido, mas isso é exceção, não é o dia a dia que a gente vai ver. Né? Então, esses exames no sangue conseguem confirmar o diagnóstico. Né? Então, a gente precisa da manifestação clínica, pode estar confirmado com a imagem e a presença do anticorpo que a gente consegue fazer no laboratório, seja laboratório de pesquisa ou laboratório comercial, que hoje em dia a gente tem os laboratórios de rotina fazendo esses exames também. Então, o anticorpo, ele é patognomônico, ele tem que ser feito e tem que ser positivo. Isso. Não existe. Acho que neuromielite ainda tem essa janelinha do seronegativo. MOGAD não tem. Não tem. Então, que ter o... Tem que ter. Então, a gente, dentro do critério diagnóstico que a gente publicou em 2023, é mandatório estar positivo o teste do anti-MOG, né? Então, tem algumas nuances, quando é título alto, não precisa de muita complementação diagnóstica, quando é título, a gente chama baixo, né? Então, concentração baixa, aí precisa de mais informações, da ressonância ser típica, da manifestação clínica também ser bem característica. Por quê? Diferente da Acoprina 4, que é um exame muito limpo, digamos assim, né? Dificilmente a gente tem falso positivos e assim por diante. O teste do MOG talvez seja uma coisa evolutiva ainda que a gente está vivendo, mas ele tem essa chance maior de falsos positivos ou falsos negativos. Então, quando acontece isso e nessa concentração mais baixa, a gente vê esse erro maior. Por isso que o Comitê Internacional acabou sendo mais conservador, falar, olha, para esses aqui vocês precisam olhar mais coisa. Para os que têm títulos altos, concentração, isso aqui já matou, né? Foi, né? Está feito o diagnóstico. Isso, está feito o diagnóstico. Então, é assim que funciona. E aí, com o diagnóstico em mãos, existe um tratamento para o surto e um tratamento de manutenção, isso. Ou é um tratamento só? Não, geralmente para os surtos a gente faz, então, a imunossupressão aguda, né? Então, a gente usa corticoides em dose alta, então, a gente chama de pulsoterapia, que também é usado, né? Esclerose múltipla, em outras doenças. E, por vezes, especialmente na neuromielite ótica, a gente tem usado cada vez mais a plasmaférese, que é aquela coisa de tirar praticamente o plasma, né? O sangue, não células do paciente, e devolve um líquido com albumina, tá? Filtra. Dá uma limpada, como se diz, né? Então, e a gente tem sido cada vez mais agressivo nessa fase aguda,
né? É uma doença que a gente está falando de um paciente que vai ficar cego, um paciente que vai ficar na cadeira de rodas. Então, é diferente da esclerose múltipla, que a gente faz a pulso, olha, né, acho que vai melhorar, né? Então, sim, fica mais naquela vai. Isso. Aqui não. Aqui a gente entra e o que a gente tem feito também no clínico ultimamente é sobrepor os tratamentos. Então, a gente faz a pulso e a plasma. Às vezes, sim, porque esse tempo ali faz diferença. É muito diferente. Eu diria que para neuritiótico, por exemplo, basta 2, 3 dias com sintomas muito importantes para ficar cego, né? Ou não ter mais retorno. Então, hiper agudo mesmo. É muito rápido. Então, a gente orienta também os pacientes, acho que tem uma coisa de educação, deles perceberem rápido e buscarem. Porque os últimos surtos que a gente acabou tratando de neuritiótica, eles vieram rápido na emergência e a gente conseguiu daí fazer esse tipo de esquema e salvou, né? Vários olhos, aí, né? O pessoal voltando a andar ainda na fase aguda, que às vezes não acontece. Então, isso foi muito legal, muito gratificante, né? Então, fase aguda, a gente faz esse tipo de tratamento. Na fase de manutenção é evitar novos ataques, então o raciocínio é um pouquinho diferente, né? E aí a gente usa daí essas outras medicações, então inibidores, né? Elimina essas células produtoras de anticorpos, ou usa bloqueador de receptor, ou enfim, tem o bloqueador de complemento. Então isso é para evitar novos ataques, tá? NMO, acho que está bem estabelecido. A parte triste da NMO, e eu trabalho com as associações de pacientes, né, de estar bem ativo, porque os tratamentos não foram incorporados no SUS. Então, a gente tem medicação aprovada no Brasil, que a gente sabe que tem eficácia alta, né, um perfil de segurança já bem conhecido, só que eles não estão acessíveis na grande parte da população, tá? É triste. Muito triste, cruel, né? É cruel. A palavra é essa mesmo, cruel. Cruel. Uhum. E a gente fica, como médico, às vezes, bem angustiado, né? Indignado. A gente acaba trabalhando com os pacientes para conseguir essas medicações, mas é realmente um cenário que a gente está tentando mudar. Então, existe uma pressão para conseguir um protocolo, né? A gente chama de PCDT, né, no Brasil, para poder ter pelo menos tratamentos dentro do Ministério da Saúde, porque hoje não tem nada, né? Então, nada. Só por curiosidade, faz o quê? Fica com corticoide? Fica com corticoide. Eventualmente, tem alguns estados que têm liberado azatilprina, que é um imunossupressor antigo, né? Sim, que tem lá, funciona, mas não funciona uma eficácia tudo aquilo. bem diferente. E alguns estados conseguiram negociar com a Secretaria Estadual de Saúde de conseguir um anticorpo monoclonal sódio-intuximab, né? Que não está aprovado formalmente para a doença, mas a gente sabe que tem uma eficácia bastante satisfatória, tá? Então tem muito o que fazer do ponto de vista de dar um jeito na doença no país. Não, tem muito, né? E eu acho legal a gente trazer isso, assim, que o Rio Grande do Sul é um centro que às vezes a gente fala, todo mundo fala, São Paulo, Rio, São Paulo, mas a gente tem um centro médico muito grande, muito importante, e o trabalho da neuroimuno aqui no Rio Grande do Sul é muito legal. A gente tem grandes especialistas aqui no Rio Grande do Sul. Tem agora a Casa dos Raros, que está atendendo, né, neuromielite óptica. Então, é legal as pessoas saberem e é legal a gente também divulgar. Mas eu quero perguntar uma última coisa, Douglas. Por exemplo, o paciente está lá. O que ele tem que pensar assim, ó, o que eu tenho que fazer para sair correndo? Porque ele tem horas, né? Ele tem, quanto mais rápido ele chegar, ele melhor. O que ele tem que estar atento? O que está estranho? Porque é um paciente de 20, 30 anos que ele vai pensar assim, isso não é nada, né? A gente não espera que alguma coisa aconteça com uma pessoa de 20, 30 anos. Então, o que ela tem que estar alerta para ir para uma emergência? Não é normal sentir dor no olho e, de repente, não estar enxergando, estar muito turvo, né? Ou até escuro com aquele olho. E, às vezes, a gente vê os pacientes, mas eu nem percebi direito, mas na hora que eu tampei, eu não enxergava nada. Não, isso não é normal. Não é normal. Pode ter 20 anos, pode ter 10 anos, não é normal, né? A outra coisa, eu acho que com certeza é essa questão do alerta das mielites. Então,
olha, e acabam fazendo todo esse círculo em torno do, vou para ortopedista, vou para não sei o quê, e ficam circulando até alguém falar, não, o problema não é ortopédico, tu vai num neurologista. Aí passou, né, mais de uma semana aí para tudo isso. Então, eu acho que saber que perda de força com perda de sensibilidade e às vezes alterações nos esfíncteres, né, isso dificilmente é ortopédico. Pode ser uma hérnia que está comprimindo, mas haja hérnia, né? Então, é muito para acontecer. Então, eu acho que aí tem que procurar uma emergência e ser avaliado, tá? Não adianta. Chega um ponto, claro, que a gente não consegue resolver do ponto de vista de o que pode ser, tem as individualidades, né? Sim, precisa de avaliação. Isso, mas principalmente para o paciente que já tem algum diagnóstico, a gente orienta realmente essa persistência, né, de sintomas um pouquinho além aí, chegando a um dia, não pode ficar em casa achando que vai melhorar, tá? Tem pacientes que às vezes falam, eu vou tomar um pouquinho de corticóide para ver se passa. Muito bom. Não. Tá? Ideia boa. Eu vou tomar 40 miligramas por aí. Não, mas a vizinha falou que é bom. Não, né? Então, acho que essa... Corticóide resolve tudo, né? Resolve tudo. Não. Então, nem tudo. Nem tudo. Ajuda, é um ótimo remédio, a gente usa bastante em várias situações, mas realmente, às vezes a gente... Não, só para ter uma ideia, a pulsoterapia, né, a gente dá 1 grama por dia de metilprednisolona. Isso são 200 vezes o que a pessoa produz num dia. Pequena dose. Haja prednisona. Não dá para tomar, quantos são? 20 miligramas cada comprimido, 50 comprimidos. Não dá. Não vai, né? Tá? Então, né? Chega um ponto que ele sabendo que tem alguma coisa errada, é melhor ser avaliado. Acho que, principalmente quem já tem diagnóstico, acho que é melhor ser um alarme falso. Com certeza. A gente descobre, sei lá, que é uma infecção urinária, é um outro problema e tudo bem, né? Acho que é melhor do que ficar... Nesse caso, é melhor pecar pelo excesso. Eu acho. Então, acho que para terminar, Douglas, tem algum livro, algum site, algum filme que os pacientes possam ler, assistir, enfim, que se interessam, né? As pessoas que se interessam pela doença? Tem alguns sites, principalmente das associações de pacientes. Tem uma fundação que é americana, que é a Fundação Gatty-Jackson, que durante vários anos eu continuo colaborando com eles. Eles têm material, inclusive, em várias línguas, inclusive em português. Então, dá para olhar, eu acho que isso é bem legal para o paciente. Tem vários vídeos educativos e isso, acho que isso ajuda a entender um pouquinho mais a doença. Tem as associações brasileiras, né? Tem a MO Brasil e a BNO, que ajudam a fazer essa divulgação. E para a MOGAD, essas entidades brasileiras, elas têm feito um trabalho também, mas recentemente tem um grupo de pacientes também para a MOGAD, tá? Então, eu acho que, se não me engano, é MOGAD Brasil, alguma coisa assim, que daí pode ser bem educativo para os pacientes. Então, acho que são sites desses que tem, às vezes, com material, né, para o paciente, com uma linguagem bem mais acessível. E uma informação confiável, né? Isso, com curadoria, né? Não é uma coisa assim, eu digitei ali uma pesquisa e apareceu. Então, acho que isso é importante, tá? Olha, Douglas, não tenho nem palavras, né? Eu acho que primeiro, que é um privilégio nosso tu estares aqui em Porto Alegre. Mais ainda estar com a gente aqui no podcast. Te agradeço muito por ter vindo. E a gente aprendeu muito hoje. A gente aprendeu muito, é algo muito difícil, mas eu espero que os pacientes também aprendam muito. Obrigada. Eu que agradeço aí. Até a próxima, né? Até a próxima. Então, tá bom, obrigado, gente.